Olá, sejam todos bem-vindos ao perfil do Empresário em Ação. Eu me chamo Ivonese e eu estou aqui para falar sobre gestão para vocês, dando dicas de como que vocês podem utilizar algumas ferramentas na sua empresa. E hoje eu vou falar sobre análise SWOT. Análise SWOT é uma ferramenta, ou matriz SWOT é uma ferramenta que nós utilizamos para fazer uma análise do ambiente. Normalmente, nós utilizamos a matriz SWOT antes do planejamento estratégico, antes da empresa olhar para aquilo que ela quer estabelecer durante determinado período. Porém, a matriz ela pode ser usada em qualquer momento, quando você precisa tomar uma decisão, seja porque você tem uma necessidade interna ou pelo mercado que está se modificando muito rapidamente e você precisa fazer este movimento. Então, neste momento, a gente acredita, né, que é uma necessidade olhar para a sua empresa nesse momento de forma interna, né, pelos seus processos internos e externamente para conseguir identificar ali quais são as oportunidades e quais são as ameaças que você está enfrentando. Então, essa ferramenta é muito utilizada aí por todas as empresas, né? Ela é simples de utilizar e ela ajuda muito o empresário a tomar decisão. E aí tira do empresário a decisão sem nenhum tipo de dado, sem nenhum tipo de informação e traz uma decisão mais formal, baseada em números, baseado em dados que alguém da empresa vai buscar. Imagina que você seja um empresário individual ou que você só tenha um funcionário. Não tem importância, você só precisa pegar essa ferramenta, ter um momento onde você vai sentar, onde você vai se concentrar e você vai fazer essa análise. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês sobre essa ferramenta, para que vocês possam aí ir me acompanhando. Lembrar vocês, então, que este canal, tá, ele tem o objetivo aí de trazer informações para empresários, pequenos empresários, que neste momento tem, quem sabe, uma maior necessidade, mas para todos os momentos, tudo aquilo que a gente está trazendo é extremamente importante. Então, vamos falar hoje sobre matriz SWOT. A matriz SWOT, ela tem dois momentos, né? Apesar dela ser um quadrante, ela tem dois itens fundamentais, que é a análise do ambiente interno e a análise do ambiente externo. No ambiente interno, o que nós temos? Nós temos as forças e as fraquezas, e no ambiente externo, as oportunidades e as ameaças. Normalmente, a gente fala assim que a empresa ela tem controle sobre as suas forças e as suas fraquezas, e ela não consegue controlar as oportunidades e as ameaças. Por que ela não consegue controlar a oportunidade e a ameaça? Justamente porque elas são de fora para dentro. E as forças estão dentro. Então, tudo que está na minha empresa, sob a minha gestão, sobre o meu controle, eu consigo ter algum tipo de ação. Para o ambiente externo, a gente ou utiliza o ambiente externo, que é a oportunidade, ou nós fazemos um movimento para neutralizar as ameaças. Só que eu preciso saber o que é cada um desses itens. Então, imagina que você está aí na tua empresa agora e você vai fazer uma análise. Neste momento, nós precisamos fazer análise todos os dias, para saber. Precisamos ter métricas, né? Precisamos medir para saber o que está acontecendo. Então, olho internamente para a minha empresa e eu identifico quais são as minhas forças. Eu olho e penso,
no que eu sou bom efetivamente. A minha empresa é boa no quê? E aí eu faço uma relação de todas as forças que eles trazem para mim o quê? Atributos únicos do negócio, da minha empresa, onde eu estou inserida, tá? E eu tenho que entender que essas forças, elas precisam me levar para algum lugar. Qual é este lugar? Bom, eu já tenho alguns objetivos estratégicos. Se eu tenho objetivos estratégicos, eu tenho que alinhar essas forças aos objetivos estratégicos. Porque se eu não olhar para o objetivo estratégico, pode ser que eu tenha uma força, mas que ela também não leva a lugar nenhum. Se ela não leva a atingir o meu objetivo, ela não é uma força, embora eu considere que ela seja uma força, tá? Então, eu preciso saber aquilo que eu tenho de positivo, aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu faço melhor do que os meus concorrentes, aquilo que o cliente reconhece efetivamente como algo bom e por isso ele dá valor, tá? Mas que ele é diferencial e que ele realmente faz o meu negócio prosperar. Do outro lado, mas ainda olhando para o ambiente interno, eu tenho as fraquezas, né? O que são essas fraquezas? É aquelas debilidades, aquilo que eu já sei, vamos dizer assim, que não é bom, mas eu ainda não tomei nenhum tipo de ação. E que ela, de alguma forma, ela me afasta do objetivo. Eu tenho o meu objetivo estratégico, mas essa fraqueza, essa debilidade, ela faz com que eu demore muito tempo para atingir o meu resultado. Ao invés de eu ir rapidamente para atingir aquele objetivo, eu fico travando, travando, travando. Então, pode ser pessoal que não é qualificado, pode ser que eu tenha problemas de equipamento, pode ser que eu tenha problema de tecnologia, pode ser que a minha localização não seja muito boa, pode ser que o meu produto, se for uma indústria, por exemplo, o meu produto ele ainda não está com qualidade suficiente para concorrer, né, com outros produtos similares. Então, tem várias situações aonde eu vou encontrar as minhas fraquezas. E aqui, quando a gente faz análise do ambiente interno, nós temos que ser muito realistas, né? Não adianta mentir para a gente mesmo. Então, se eu for muito realista, eu realmente identifico as forças e identifico as fraquezas. Ok, fiz esse trabalho interno sozinho com meus colaboradores, tá? O importante é assim, ó, se eu for sozinho, se eu for uma empresa de uma única pessoa, quem sabe eu trago um amigo, ou quem sabe eu busco um mentor, um consultor, alguém para me ajudar. Se eu tenho colaboradores, é importante fazer junto com os colaboradores, porque muitas vezes eles percebem coisas que eu não percebo. Então, isso ajuda muito. Quando eu vou olhar para o ambiente externo, que está fora da minha empresa, eu vou olhar para as oportunidades. Quais são as oportunidades que eu enxergo no mercado? Eu começo a olhar. Este mercado, aquele mercado, claro que eu tenho que saber onde que eu estou olhando, né? Mas será que tem alguma coisa que eu ainda não percebi? Será que tem alguma coisa que mudou e eu não estava antenado, justamente porque eu estava preocupado com outras coisas? Enfim, o mercado está disponível. Tem alguma oportunidade que eu vejo agora que eu posso utilizar dentro da minha empresa, aliando as minhas forças, aquilo que eu tenho de positivo e que eu ainda não explorei, mas que eu percebi que de repente o meu concorrente já está explorando? Essa oportunidade, ele está alinhado à minha visão, à minha missão, está alinhado aos meus objetivos estratégicos, porque uma coisa é ter oportunidade, outra coisa é eu poder acessar aquela oportunidade, ou ela estar alinhada com aquilo que eu faço, com aquilo que eu entrego, com aquilo que eu determinei para minha empresa como sendo o meu negócio. E aí, do outro lado, a gente tem as ameaças, tá? As ameaças, o que que é? Aquilo que se eu não mudar, tá? Se de repente eu não mudar, pode prejudicar o meu negócio.
ou decisões em âmbitos muito maiores, dos quais realmente eu não tenho nenhuma possibilidade de acessar, elas podem impactar negativamente no meu negócio. Por exemplo, questões políticas. Normalmente, as empresas, principalmente as pequenas empresas, não têm como mudar um cenário político rapidamente, nem pode mudar uma situação econômica rapidamente. Elas podem acessar algo tecnológico, porém pode ser uma ameaça quando eu não consigo acessar aquilo que eu preciso. Então veja que é importante eu, de tempos em tempos, olhar para as ameaças, né? Olhar para o ambiente externo e ver que oportunidades eu tenho e que ameaças eu tenho também, porque eu preciso fazer alguma coisa em relação a essas ameaças. Eu preciso neutralizá-las de alguma forma. Aí aqui para a gente relembrar e para realmente colocar em foco, tá? Naquilo que vocês precisam fazer enquanto empresários. A matriz SWOT, trazendo as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Eu só consigo identificar tudo isso se eu questionar, se eu fizer pergunta, o porquê do porquê do porquê. Então, eu vou perguntando muito, né? As forças, o que a gente faz bem, os nossos recursos, eles são bons, nós temos recursos, qual é o nosso diferencial, o que os nossos colaboradores fazem que é diferente do colaborador do meu concorrente, o que realmente nós fizemos de bem e de bom aqui dentro da empresa. Agora, nas fraquezas, o que está faltando para nós? Nós somos vulneráveis em alguma coisa? O meu concorrente ali da esquina, ele faz melhor do que eu? O quê? O que ele faz melhor do que eu? Os meus processos, eles estão ajustados? Eles estão desenhados? Eles realmente já passaram por uma análise crítica, onde eu fiz a melhoria dos meus processos? Normalmente, quando a gente vai olhar processo, a gente identifica que existem muitos gargalos, que existem muita oportunidade de melhoria e existe muito desperdício naquilo que a gente faz. Porque tem coisas que nós conseguimos medir rapidamente e tem coisas que nós não conseguimos medir rápido. Por exemplo, produtividade de colaborador. É difícil mudar a produtividade de colaborador quando ele é subjetivo. Quando ele é objetivo, quando ele está numa linha de produção, por exemplo, e você tem X números de X itens para serem produzidos, você consegue identificar a produtividade rapidamente. Agora, quando você não tem essa produtividade muito apurada, tá? Pode ser que o processo que você está realizando não esteja adequado e você esteja perdendo em produtividade. Por exemplo, a área de vendas. A área de vendas, ela é muito vulnerável, vamos dizer assim, a questão da produtividade. Eu tenho que ter as metas muito bem definidas, um espaço de tempo muito bem definido. Falando em metas, tem um outro vídeo que já está no canal lá. Acho que está no canal. Não, no Instagram. No Instagram eu fiz uma live sobre metas. Então, nós precisamos definir metas. Metas de longo prazo ou metas de um ano, né? De acordo com o calendário. E metas curtas, metas pequenas, metas de um dia, metas de uma semana, de 15 dias. Por quê? Porque nós somos seres humanos e como seres humanos, tá? Nós temos uma capacidade de procrastinar. A gente vai deixando e quando vê, não consegue mais atingir aquela meta maior que foi definida. Olha o ambiente externo e veja as oportunidades. O que tem de novo, tá? Tem uma demanda nova? Surgiu algo novo no mercado que eu não percebi? Quais são as novas tecnologias que eu posso utilizar? Eu sou uma empresa que empurra a tecnologia, que faz o processo de mudança, ou sou impactado pela tecnologia.
Aí eu tenho que ver se isso é uma ameaça ou se é uma oportunidade. E aí, se for uma ameaça, tem novos concorrentes, tem novos produtos, tem uma regulamentação, uma política que está sendo produzida, que você está conseguindo identificar e que isso vai afetar o teu negócio, tem que ficar antenado, eu preciso olhar para isso. Muitas vezes, essas ameaças, a gente entra em contato com elas diariamente. Tá? Então, se eu entro em contato, vamos anotar, tem que ter um caderno, que tem que ter algo que você possa anotar isso, e no teu planejamento da semana, do mês, enfim, ou no replanejamento, né, quando a gente faz a revisão do planejamento, hoje, muito rápido, isso precisa ser muito rápido, né? Você não pode esperar uma semana para fazer a revisão, você tem que revisar meio que diariamente, tomar novas decisões. Então, as ameaças, elas estão aí, batendo na nossa porta. Será que eu estou percebendo que é realmente uma ameaça? Ou estou achando que isso não é nada? Por exemplo, nós estamos vivendo hoje uma questão muito diferente, que nós nunca vivemos. Então, nós também não sabemos exatamente que ação que nós temos que tomar. Por quê? Porque a gente não vivemos, não temos experiência. E aí, o que a gente fala é assim, ó, faz e testa. Testa porque você não sabe o resultado. Se você não sabe o resultado, você tem que testar. E é muito mais fácil testar rápido, errar e consertar, do que você demorar um tempo enorme, tá? E errar do mesmo jeito. E aí você vai ter que refazer. Então, se tem alguma coisa que a gente pode dizer para vocês testem rapidamente e se der erro, se der problema, refaz, né? Não usa todos os teus recursos naquele teste. Vai fazendo testes mais rápidos, mais menores, né? Envolve muito o cliente, envolve seu cliente, porque o cliente tem força, ele tem poder, ele que tem o poder de compra. Então, você precisa fazer isso aí no seu dia a dia. E aí, você, quando você terminou de fazer a tua matriz SWOT, porque você elencou esses pontos, tá? Você pode tomar algumas decisões. E normalmente, o que a gente faz? A gente vai juntando um quadrante com outro quadrante para trazer as possibilidades estratégicas, né? Então, quando eu tenho, empresa, quero ter uma estratégia agressiva, qual que é a forma que eu vou utilizar, olhando só para a matriz SWOT? Aí eu vou pegar todas as minhas forças que eu tenho, aquilo que eu sei fazer bem, tá? E eu vou olhar para as oportunidades e eu vou trabalhar em cima disso. Então, eu tenho uma estratégia agressiva. Eu já sou bom nisso. O mercado tá com oportunidade, eu vou fazer acontecer, tá? Então, eu identifico a oportunidade, ela casa com os meus pontos fortes, né? Com aquilo que eu tenho dentro da empresa, com as minhas forças, e eu vou à luta. Aí eu tenho uma estratégia agressiva. Uma outra estratégia de manutenção é aquela que usa as forças para neutralizar as ameaças. Então, eu estou observando que no mercado tem muitas ameaças. Eu utilizo os meus pontos fortes para neutralizar, para reduzir, para que eu não sofra impacto em relação a essa ameaça. Ou seja, eu como se eu tivesse um escudo protetor, e esse escudo protetor das ameaças, né, são as minhas forças. Outra estratégia que eu uso é de ajuste. Eu tenho oportunidade no mercado, mas eu não tenho os pontos fortes necessários para acessar essa oportunidade. Então, o que eu faço? Eu olho para as minhas fraquezas, tá? E ajusto elas. Eu faço ajuste até que elas fiquem boas o suficiente para eu buscar essa oportunidade no mercado. E aí eu sei que eu preciso fazer o tema de casa, eu preciso fazer algo diferente para melhorar, para fazer o processo de melhoria contínua, e eu acesso a essa oportunidade no mercado.
Ou seja, eu não deixo essa oportunidade ir embora, eu faço o meu tema de casa. E sobrevivência é aquelas que fazem eu ter um plano de defesa, tá? Evitando que aquelas fraquezas que eu tenho, elas sejam tão grandes ao ponto de as ameaças que estão no ambiente externo se juntarem, né? Então, eu tenho ameaça e eu tenho fraqueza. Se elas se juntarem, vai dar BO, vai dar muito problema dentro da empresa. Então, o que eu faço? Eu dou um jeito de neutralizar, tá, aquela minha fraqueza para que eu não sinta tanto a ameaça naquele momento. Então, eu estou num processo de sobrevivência. Vamos imaginar assim, na crise, ou durante a quarentena, quando muitos estabelecimentos estavam fechados, só se dizia o seguinte: se a gente sobreviver a esse período, se a gente passar por esse período, nós vamos conseguir ter um resultado melhor, nós vamos conseguir passar por isso na sobrevivência, mas lá na frente a gente tem a oportunidade de continuar o nosso negócio. Então, foi um tempo que as empresas ficaram tendo atividade, buscaram formas de se manter por esse período, esperando, né, que o mercado se abrisse, esperando que tivesse novas oportunidades. Então, houve uma ameaça muito grande, a empresa não sabia, ela era vulnerável no sentido de atividade, e ela só precisa tomar algumas ações para passar por esse momento, passar por esse período. Então, essa é a sobrevivência. E isso, gente, é muito legal trabalhar com tudo isso, porque ele te dá a oportunidade de você fazer diferente. Eu só tenho que colocar em prática algumas coisas que eu já aprendi. Talvez vocês já aprenderam isso na faculdade, talvez vocês foram funcionários, empregados em outras empresas e também já estudaram isso, também já viram aquela empresa colocando isso em prática. Vamos pegar uns exemplos simples aí, vamos pegar um final de semana, um final de tarde. Vamos olhar para a nossa empresa e vamos fazer, vamos rascunhar. Nós dizemos assim que feito é melhor que perfeito. Eu não preciso ser perfeito, eu não preciso ter a perfeição escancarada dentro da minha empresa, eu só tenho que fazer. Muitas vezes nós temos medo de começar, a gente tem dificuldade para lidar com algumas tecnologias, nós não temos conhecimento suficiente, porém, existe um mundo de oportunidade, existem pessoas que podem ajudar, existem conhecimentos que eu posso acessar, existem colaboradores que podem auxiliar também. A questão aqui é pedir ajuda. De repente, parcerias são importantes nesse momento. Eu busco aquele meu colega antigo, que eu sei que ele era bom lá na faculdade, e quem sabe ele tem mais ideias para dar. Comunidade, participem de comunidade, gente. Participem de canais instrutivos, porque para ter porcaria tem um monte de gente. Agora, para ter realmente instrução, para ter conhecimento, para ter vontade, desejo de fazer diferença, talvez você não vai encontrar muitas pessoas, mas você tem que procurar as pessoas que querem fazer isso. Hoje a gente vê muito. Tem canal no YouTube, por exemplo, que bomba. Aí a gente vai ver que tipo de canal é esse. De piada, de bobeira, de besteira. Não é que em momento de lazer as pessoas não possam usufruir desse tipo de conteúdo, vamos dizer assim. Mas o nosso dia a dia de empresa, você tem que estar focado. Tu tem que ter meta de longo prazo, tem que ter visão de longo prazo e foco, porque existem muitas distrações no mundo e a gente não gostaria que você se distraísse por aí. Precisa fazer aquilo que é importante para o seu negócio. E essa é mais uma dica que a gente vai passar para vocês. Vamos gravar mais um vídeo sobre gestão do tempo, onde nós vamos falar sobre a matriz daquilo que é importante, daquilo que é urgente e daquilo que é trivial, que você vive sem, né?
mas que muitas vezes a gente gasta um tempo muito grande nesse trivial. Então, fiquem aqui conosco, eu vou parar o compartilhamento aqui, assim que eu conseguir. Aqui, ótimo. E dizer a vocês que o nosso canal é um canal de conhecimento, é um canal onde nós trazemos conteúdos para empresários. Então, se você é empresário, se você quer conhecer um pouco mais sobre negócios, sobre processos, sobre gestão de várias áreas, fique aqui com a gente nesse canal. Convide outras pessoas, curtam aí os vídeos que a gente está colocando, porque assim como vocês, nós também estamos aqui como empresárias, empresária em ação, para fazer o diferente, para trazer coisas diferentes para vocês, ok? Então, se gostaram desse vídeo, curtam aí, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço.